Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar com você a parte 8 de 13 da epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses, a suprema grandeza de Cristo Jesus. Fique de olho aqui agora nas armas de defesa da igreja verdadeira. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Porquanto nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Fique de olho na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo São Paulo menciona 3 armas de defesa da igreja verdadeira. Quer saber? Em primeiro lugar, saber quem é Cristo Jesus. Os mestres gnósticos ensinavam que Cristo Jesus não era suficiente para levar o homem a Deus, pois era apenas um dos mediadores. Esses falsos mestres gnósticos concebiam a plenitude da divindade como distribuída entre anjos pelos quais o universo material fora criado. Esses falsos mestres gnósticos tinham uma visão pequena e distorcida da pessoa e da obra do Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. A palavra grega katoikeo, habitar, significa estar em casa. Não se trata de morar temporariamente como um inquilino, mas de habitar permanentemente como dono da casa. Cristo Jesus é o Deus perfeito e absoluto. Nele, Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É nele o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, e não nos intermediários angelicais que a plenitude divina habita na sua totalidade. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. O apóstolo São Paulo usa a palavra theotetos e não theostes. A primeira expressa o estado de ser de Deus, enquanto a segunda significa ser semelhante a Deus. Nenhum ser criado pode ser plenitude. O mais sábio, o mais forte,
o mais perfeito, o mais santo dos homens, não é plenitude, isto é, não pode encerrar a plenitude em seu ser, pois que isso seria o mesmo que dizer que o finito poderia conter o infinito. Mas no Filho de Deus, Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e não há absurdo nessa afirmação, visto que ele, Cristo, é Deus. Quero que se lembre disso. Vale ressaltar ainda que somáticos, corporalmente, demonstra que não é por figura ou sombra que a plenitude da divindade habita de modo permanente em Cristo Jesus, mas sim em realidade. Cristo Jesus não é uma representação de Deus, mas Deus. O apóstolo São Paulo rechaçou o ensino desses falsos mestres gnósticos, dizendo que eles não necessitavam de coisa alguma fora de Cristo Jesus para triunfar sobre qualquer poder do universo. Porque nele, Cristo Jesus somente se encontra nada menos que toda a plenitude de Deus, e ele, Cristo Jesus, é o cabeça de todo poder e autoridade, pois ele, Cristo, os criou. Dado que toda a plenitude da essência de Deus está concentrada em Cristo Jesus, não existe nada que justifique nenhuma necessidade de buscar em outro lugar ajuda, salvação ou perfeição espiritual. Quero que se lembre disso. Em Cristo Jesus, eu e você possuímos a fonte da qual flui a corrente das bênçãos que podem satisfazer qualquer necessidade que tenhamos, seja nesta vida ou na vindoura. Quero chamar aqui agora a sua atenção para esta verdade. Quer saber a segunda arma de defesa da igreja verdadeira? Em segundo lugar, saber o lugar que Cristo Jesus ocupa. Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. A Bíblia diz, eu acredito, fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Cristo Jesus não é um entre os muitos mediadores, como se ele fosse uma mera criatura da divindade. Ele, Cristo Jesus, é o próprio Filho de Deus, e ainda mais o cabeça, a fonte, o chefe, o Senhor de todas as hortes angelicais, sejam anjos, santos ou descaídos. Cristo Jesus é o cabeça de todo principado e potestade, não no sentido pleno no qual ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, mas no sentido de que ele é o governador supremo de todas as coisas, de modo que, fora do seu comando, os anjos bons não podem ajudar a ninguém. É devido a ele, Cristo, que os anjos maus
não podem ferir os cristãos. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, saber o que você tem em Cristo Jesus. Eu continuo pensando, o aperfeiçoamento não é adquirido por meio de ciências ocultas, religiões de mistério ou iniciação em cultos pagãos. Eu e você, cristãos, somos aperfeiçoados no Salvador Cristo Jesus. Não é a gnose que nos leva a Deus, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu e você não somos transformados de pedras brutas em pedras lapidadas do edifício de Deus pelo esforço humano, mas pela obra de Cristo Jesus em nós, aplicada pelo glorioso e maravilhoso Espírito Santo de Deus. Quero que se lembre disso. Fique atento. Aqui agora, quer saber o que Cristo Jesus fez pela igreja verdadeira? Acompanhe comigo Colossenses capítulo 2, versículos 11 a 15. A Bíblia diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Louvado seja Deus. Fique de olho no que Cristo Jesus fez pela igreja verdadeira, os cristãos. Paulo, o apóstolo, destaca 5 grandiosas obras realizadas por Cristo Jesus em benefício da igreja dos cristãos. Em primeiro lugar, transformação interior em lugar de incisão exterior. Os falsos mestres gnósticos na Ásia Menor, em Colossos, num concubinato espúrio entre gnosticismo e judaísmo, diziam que a fé
em Cristo Jesus não era suficiente para a salvação, que se devia agregar a ela a circuncisão. A circuncisão era um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Apesar de ser uma operação física, possuía significado espiritual. Entretanto, o problema em que o povo judeu dependia do caráter físico dessa prática e não do espiritual. Uma simples operação física não pode jamais transmitir graça espiritual. A circuncisão que esses falsos mestres gnósticos em Colossos, na Ásia Menor, exigiam era apenas uma incisão exterior e não uma transformação interior. Os falsos mestres gnósticos não fizeram uma leitura correta do Antigo Testamento, pois a essência do ensino veterotestamentário sobre a circuncisão consistia em que essa era a marca externa do homem consagrado inteiramente a Deus. Por isso, a Bíblia fala de lábios circuncidados e coração circuncidado, em Êxodo 6 e Levítico 26. Os falsos mestres gnósticos, na Ásia Menor, lá em Colossos, só podiam circuncidar o prepúcio do homem, mas Cristo pode circuncidar o coração do homem. Os homens só podem fazer uma incisão na carne, algo externo, mas o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e só Ele pode fazer uma transformação interna. A circuncisão de Cristo é diferente da judia. A circuncisão judia era uma cirurgia externa, mas a do Filho de Deus, Cristo, é no coração. A circuncisão judia era apenas de uma parte do corpo, mas a do Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias Cristo, é de todo o corpo. A circuncisão judia era feita pelas mãos. A de Cristo é pelo Espírito Santo. Quero que se lembre disso. A circuncisão judia não podia ajudar as pessoas espiritualmente, mas a de Cristo Jesus capacitava o homem a vencer o pecado. Quero chamar aqui agora a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, uma vida radicalmente nova. Eu continuo pensando, o apóstolo São Paulo usa aqui a figura do batismo como nossa identificação com Cristo Jesus. Tudo o que aconteceu com Cristo Jesus aconteceu com você, cristão. Quando Cristo Jesus morreu, você morreu com ele. Quando Cristo Jesus foi sepultado, você foi sepultado com ele. Quando Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia,
você ressuscitou com ele e deixa as roupas da velha vida na sepultura. Eu e você estávamos mortos e agora nascemos para uma nova vida nele, Cristo. Eu e você temos vida com Cristo Jesus, a vida eterna. A obra de Cristo Jesus é uma obra de poder. Ele, Cristo, deu vida a homens mortos. É uma obra de graça. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, alcançou aqueles que não tinham razão de esperar benefícios divinos. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o perdão definitivo dos pecados. O apóstolo São Paulo diz, perdoando todos os nossos pecados. O perdão de Deus é gratuito, generoso, certo e fundamental. A experiência mais doce do cristão é a certeza, aqui e agora, do perdão divino. Davi, o rei Davi, muito bem expressou esta verdade em Salmo 32:1. Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Pense comigo, uma consciência atormentada pelo peso da culpa e pela inquietação provinda da impossibilidade de pagar a Deus a sua dívida é uma das maiores tragédias espirituais da humanidade. Em virtude do sangue derramado de Cristo Jesus na cruz, no Calvário, você tem perdão completo. Deus mesmo é aquele que apaga as suas transgressões e não mais se lembra delas. A Bíblia diz. Agora, em quarto lugar, o cancelamento total da dívida. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não somente levou nossos pecados sobre a cruz, mas levou a lei e a encravou na cruz. A lei que era contra nós, porque era impossível que nós a cumpríssemos, foi crucificada. Agora, os cristãos estão debaixo da graça e não da lei. Quero que se lembre disso. Há 4 pontos neste versículo 14 de Colossenses 2 que quero destacar. Você vai gostar do resultado. A admissão da culpa. A palavra grega xerograpon, grego escrito de dívidas, era uma espécie de lista de acusações que continha as dívidas que o próprio devedor admitia. Era uma nota escrita à mão por um devedor que reconhecia sua dívida. Era uma admissão de dívida escrita de próprio punho.
Essa palavra era usada como um termo técnico para o reconhecimento escrito de um débito. Era como uma nota promissória assinada pessoalmente pelo devedor. Você sabia? Os pecados do homem são uma longa lista de dívida para com Deus. Trata-se de uma acusação contra si mesmo, ou seja, de uma lista de acusações que o homem devedor assinou e reconheceu firma. Ouça agora, a anulação da dívida. Deus anulou ou apagou a lista de acusações. A palavra grega echaleipo, traduzida por removeu-o, significa apagar, anular, queimar ou inutilizar uma acusação ou dívida escrita. Quero que se lembre disso. Essa palavra era usada para apagar uma experiência na memória ou para cancelar um voto ou ainda para anular uma lei ou cancelar um débito. Deus anulou o documento de nossos pecados. Deus apagou o registro das nossas dívidas de forma tão completa como se elas jamais tivessem existido. Quero que se lembre disso. A figura de um tribunal está na mente do apóstolo São Paulo. O réu está no banco. A escrita repleta de acusações está sendo preparada e lida. Mas o juiz, que é Deus, inocenta o culpado, tendo satisfeito na morte de Cristo Jesus, seu Filho amado, todas as exigências da lei. É por isso que a nossa família precisa entregar suas almas para Cristo Jesus. Só Cristo salva. Ele é a única esperança e a única solução de salvação da alma de nossas famílias. Ouça agora. A fixação da dívida na cruz. No Antigo Testamento, ou no mundo antigo, quando se cancelava uma lei, decreto ou prescrição, eles eram fixados em uma tábua com cravo. Na cruz de Cristo Jesus foi crucificada a sua lista de dívidas. Todas as acusações que pesavam contra você foram pregadas na cruz de Cristo Jesus. Suas acusações foram executadas, foram eliminadas, como se nunca tivessem existido. Em sua misericórdia, Deus destruiu, prescreveu e eliminou todos os registros das nossas dívidas. O pregar deste documento na cruz, agora com todas as acusações apagadas, é, pois, uma ação subsequente que sugere um ato de decisão triunfante diante daqueles
poderes chantagistas que ameaçavam os cristãos da igreja aos Colossenses no sistema dos heréticos. O apóstolo São Paulo tem a resposta que nenhuma filosofia daquela época ou de hoje pode fornecer. Olhe para a cruz de Cristo Jesus e ali você vai ver a sua nota promissória publicamente destacada e aniquilada. Já parou para pensar nisso? Esse é o momento de olhar para a cruz. Ouça agora. A legalidade da dívida. O apóstolo São Paulo afirma, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava em ordenança, o qual nos era prejudicial. Colossenses 2,14. A Bíblia diz, eu acredito, a lista de acusações estava baseada nas ordenanças da lei. A palavra grega dogma significa ordens de tribunal ou juiz. A palavra ainda se refere à obrigação legal em forma de lei ou edito colocados no local público para que todos os passantes pudessem ver. A acusação adquiria a força e o poder das prescrições e decretos da lei. O homem não podia guardar a lei por ser pecador, por isso estava debaixo de maldição. A lei é perfeita e exigia do homem total perfeição, por isso, ao tropeçar no único ponto, tornava-se culpado de toda a lei. Mas aquilo que o homem não podia fazer, Deus fez por ele em Cristo Jesus. O Filho de Deus, Cristo Jesus, tornou-se nosso representante e fiador. Quando Cristo Jesus foi à cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele, Cristo Jesus, foi moído pelos nossos pecados e traspassado pelas nossas iniquidades. Ele, somente ele, Cristo Jesus, pegou o escrito de dívida que era contra nós, anulou-o, rasgou-o e o encravou na cruz. Ele, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, bradou do topo da cruz, tetelestai, tetelestai, está consumado, está pago. O homem agora não deve mais nada. A lei que dava legitimidade à nossa acusação foi cumprida, ainda mais pregada na cruz, por meio do seu Filho Cristo Jesus. Deus revogou a lei como meio de salvação e como uma maldição que pendia sobre nossas cabeças. Quero chamar
a sua atenção para esta verdade. Em certo sentido, essa lei que trazia a lista das nossas dívidas, as acusações contra nós e a sentença de nossas condenações foi pregada, cravada na cruz. Deus anulou a lei quando seu Filho, Cristo, satisfez completamente sua demanda de perfeita obediência. A lei foi cravada com Cristo Jesus na cruz. A lei morreu quando ele, Cristo Jesus, morreu. É por sua causa, é por causa da natureza vicária do sacrifício de Cristo Jesus que os cristãos já não estão debaixo da lei, mas da graça de Deus em Cristo Jesus. O fim da lei, como diz Paulo, o fim da lei é Cristo Jesus somente. Isto não quer dizer que a lei moral tenha perdido o seu significado para o cristão. Não pode significar que agora deve deixar de amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo. Ao contrário, a lei de Deus tem uma validade eterna. O cristão encontra nela seu máximo prazer. O cristão a obedece em gratidão pela salvação que recebeu com uma dádiva da graça soberana de Deus. Todavia, ele foi liberto da lei, como um código de regras e prescrições, como meio de obter a salvação da alma e como uma maldição que ameaçava destruí-lo. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, o triunfo final sobre os principados e potestades. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, eu acredito. Cristo Jesus não somente lidou com o pecado e com a lei na cruz, mas com Satanás. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o Cordeiro de Deus, despojou os principados e potestades e os fez cativos, triunfando sobre esses poderes satânicos. A palavra grega apekdomai se aplica ao despojo de armas e armadura de um inimigo derrotado. Cristo Jesus, o Messias, quebrou de uma vez para sempre todo o poder dos principados e potestades. O Rei dos Reis, Cristo Jesus, os expôs à vergonha pública e os levou cativos em sua carreira triunfal. A vitória do noivo da igreja, do Senhor da igreja, do Cristo Jesus é cósmica. Em sua marcha triunfal, os poderes do mal sofreram um golpe definitivo que todos podem contemplar. Louvado seja Cristo Jesus. Aqui, o apóstolo São Paulo
finca uma bandeira no território desses falsos mestres gnósticos e mostra ao mundo interior a suficiência total do Filho de Deus, Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Os cristãos não precisam temer ou ter medo desses agentes satânicos malignos. Acaso Deus não lhe resgatou do império das trevas? Não é seu filho Cristo Jesus o cabeça de todo o principado e potestade? Não é verdade que os principados e autoridades não são mais meras criaturas criadas por ele, Cristo Jesus, através dele? Portanto, você deve recordar que por meio desse mesmo Filho, Cristo Jesus, Deus despojou esses principados e potestades de seu poder. Deus desarmou totalmente principados e potestades. Cristo Jesus triunfou sobre eles na tentação do deserto. Cristo Jesus amarrou valente. Cristo Jesus lançou fora os demônios uma vez e outra vez. Cristo Jesus, pela sua morte vicária, tirou toda a possibilidade de Satanás levantar qualquer acusação legal contra os filhos deles, os cristãos e a igreja, a noiva. Não é certo, então, que mediante esses grandiosos atos redentivos, Deus exigiu e envergonhou publicamente esses poderes malignos, triunfando sobre eles e levando-os cativos em seu desfile de triunfo. Pense comigo. Cristo Jesus venceu os principados e potestades ao vencer todas as tentações satânicas, vivendo uma vida absolutamente sem mancha. Mas ainda Cristo os venceu pela morte conquistada na ressurreição. Os poderes do mal tentaram destruir Cristo Jesus publicamente pela rejeição do povo que gritava: crucifica-o, crucifica-o, e pelo poder político dos líderes israelitas com a concordância do Império Romano. Justamente na hora da maior vitória das trevas contra o Senhor da glória, ele, Cristo Jesus, rompeu os grilhões da morte, demonstrando sua vitória sobre o poder do pecado na sua expiação na cruz e sobre a morte pela ressurreição. Cristo matou a própria morte com a sua morte e glorificou e ressuscitou. A palavra grega, aqui traduzida como triunfando, pode indicar o cortejo triunfal do general romano que, após a conquista do território novo, traz os cativos, amarrados com seu exército vitorioso. Pense comigo. Cristo Jesus conquistou
3 vitórias na cruz. Fique de olho nessas grandes vitórias. Cristo Jesus despojou os principados e potestades, tirando de Satanás e de seu exército todas as suas armas. Cristo Jesus publicamente os expôs à vergonha e derrota. Cristo Jesus triunfou sobre todas as hostes do mal. Pense nisso. Cristo Jesus conquistou vitória absoluta, voltando à glória em um grande cortejo triunfal. Nós somos servo de Cristo, povo de Deus, igreja de Cristo, e temos as mesmas vitórias que Ele nos concedeu, para a glória dele, em Cristo Jesus. Agora, fica atento. A ameaça do engano religioso. Colossenses 2,17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Colossenses 2,16, agora 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. As heresias são como ervas daninhas, florescem em todos os lugares. Como ervas venenosas, as heresias matam. As heresias resistem ao tempo, cruzam os séculos e ameaçam a igreja ainda hoje. A primeira advertência de Cristo Jesus no seu sermão profético foi sobre o engano religioso, lá em Mateus 24, 4 e 5. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Depois de falar da heresia gnóstica, uma severa helenização do cristianismo, o apóstolo São Paulo trata agora de 3 novas vertentes da heresia que estava atacando as igrejas do Vale do Rio Lico, lá na Ásia Menor. O legalismo, o sincretismo e o ascetismo. A heresia central que esses falsos mestres disseminavam era que Cristo, sua obra e sua doutrina não eram suficientes para a salvação. Vou aqui agora examinar essas 3 heresias que ameaçam a igreja do primeiro século. Que ameaçavam a igreja do primeiro século. Ao examiná-las, não faremos apenas uma viagem rumo ao passado, pois elas ainda estão vivas e rondando as igrejas contemporâneas. Ouça a ameaça do legalismo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo Jesus. Colossenses 2,17. O legalismo é um caldo mortífero que atacou a igreja no passado e ainda perturba a igreja hoje. Suas doutrinas
consistiam em uma estranha mistura de misticismo oriental com legalismo judeu e uma pitada de filosofia e preceitos cristãos. O apóstolo São Pedro classificou o legalismo como um jugo, uma canga no pescoço. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sob a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Atos 15:10. Agora, o apóstolo São Paulo, de igual forma, via o legalismo como jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Gálatas 5:1. O propósito principal dos falsos mestres gnósticos e outros era atacar a doutrina da suficiência de Cristo Jesus. Eles pregavam que ninguém poderia ser salvo e chegar à perfeição senão por meio de seus regulamentos legalistas. Os falsos mestres queriam transformar a religião numa questão de regras e prescrições sobre comidas e bebidas. Mas Cristo Jesus deixou bem claro que a dieta alimentar em si mesma é alguma coisa neutra. Não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração que contamina o homem. Cristo Jesus considerou puros todos os alimentos. Paulo, o apóstolo, diz que são falsos mestres que exigem abstinências de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Paulo, apóstolo, dá o seu veredito. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Por isso, o apóstolo São Paulo diz: não é a comida que nos recomenda a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. O legalismo era uma das facetas da heresia que atacava a igreja em Colossos, na Ásia Menor. Pense nisso. Para esclarecer esse ponto, vou compartilhar algumas coisas. Em primeiro lugar, a descrição do legalismo. Os promotores do legalismo andavam pelas igrejas como assaltantes da liberdade cristã. Eles, os promotores do legalismo, eram escravos de uma infinidade de regras e queriam colocar essas mesmas regras nos cristãos. Os promotores do legalismo eram prisioneiros e queriam roubar a liberdade dos cristãos. Eles, os promotores do legalismo, argumentavam com os cristãos, buscando convencê-los de que, a menos que guardasse determinados dias e festas do calendário e observassem determinadas dietas com abstinência de certos alimentos e bebidas, jamais poderiam ser salvos ou viver uma vida santa vitoriosa. Os falsos mestres faziam uma leitura errada do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Todas as exigências da velha aliança relativas aos alimentos e dias sagrados não passavam de sombras
das novas condições na era da igreja. Diz o autor aos Hebreus: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei serviu de pedagogo que nos tomou pela mão e nos conduziu a Cristo Jesus. Em segundo lugar, as prescrições do legalismo. Paulo apóstolo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Os falsos mestres legalistas se ocupavam de duas coisas básicas: dietas de comida e bebida e dias sagrados. A Igreja de Cristo, porém, não é prisioneira de calendários nem de dietas. O próprio sábado é uma sombra. A realidade é Cristo. Quer saber quais eram as prescrições do legalismo? Fique atento a cada detalhe. Eles estavam preocupados com dietas alimentares. Paulo apóstolo alerta: ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Eles se preocupavam com aquilo que entrava no estômago e não no que saía do coração. Eles buscavam uma santidade exterior e não interior. Cuidavam da forma e não da essência. A ideia de que o homem pode servir a divindade ou preparar-se para receber uma revelação mediante uma vida ascética era muito comum no Antigo Testamento, no mundo antigo. Os mestres falsos vinham ensinando que algumas comidas e bebidas contaminavam quem as consumia, impedindo a pessoa de entrar em contato com poderes sobrenaturais. Paulo declara: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A razão disso está no fato de que, com o uso da comida e bebida, se destrói. Ouça agora: eles estavam preocupados com dias especiais. Paulo fala: ninguém vos julgue por causa de dia de festas ou lua nova, os sábados. Os legalistas pensavam que a observância de certas datas especiais e certas comemorações festivas é que os tornavam aceitáveis a Deus. O principal problema dos falsos mestres não era guardar esses dias especiais, mas ensinar que dessa observância dependia a salvação da alma. É uma heresia. Em terceiro lugar, o engano do legalismo. Paulo apóstolo derruba o fundamento do legalismo dizendo: porque tudo isso, comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Platão, no seu livro República, distingue a sombra, a aparência eterna da realidade, a verdade espiritual interna das coisas. Paulo apóstolo, porém, usa sombra no sentido de prenúncio da realidade. O corpo lança
uma sombra, mas o corpo é infinitamente mais real que a sua sombra, além de ser distinto desta. Paulo, o apóstolo, refuta os falsos mestres usando a ilustração do corpo e da sombra. A palavra sombras deve levar-nos a pensar nos dois pontos. Ele fala de inexatidão, natureza incompleta, falta de substancialidade, temporariedade, inferioridade, simbolismo, diferença de natureza, questões cerimoniais contidas em ritos, coisas dispensáveis. Já parou para pensar nisso? A palavra grega esquia, sombra, usada aqui pelo apóstolo São Paulo, indica uma sombra que não tem substância em si mesma. Indica a existência de um corpo que a produz ou indica um esboço, um mero esquema do objeto em contraste com o objeto em si. A sombra é um presságio daquilo que está por vir. E o tempo da substância já chegou, tornando antiquado desta maneira tudo quanto apontava para ela como coisa futura. Aquela substância é Cristo. A nova era cristã liberta os homens da escravidão ao medo e ao terror supersticioso. Liberta-nos de nossas falsas esperanças insubstanciais e dá-nos um gosto da realidade na religião, na medida em que chegaram a conhecer Cristo Jesus, o verdadeiro Deus. Esta realidade é aquilo a que Paulo se refere nas suas alusões anteriores, a esperança do glorioso Evangelho de Cristo Jesus. Aqui agora, ouça em quarto lugar. A derrota do legalismo em virtude de tudo aquilo que Cristo Jesus é e fez por você, você não deve permitir que ninguém lhe julgue pelas regras do legalismo. A preposição pois nos ensina que a base da nossa liberdade são a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Somente depois que o apóstolo São Paulo proclamou que Cristo triunfou na cruz sob os nossos pecados, sob a lei que nos condenava e sob as forças malignas que nos acusavam, ele orienta: ninguém, pois, vos julgue. A cruz de Cristo é a nossa carta de alforria. Se já morremos e ressuscitamos com Cristo, somos servos de Cristo e não mais escravos da lei. A lei não exerce mais jurisdição sobre um morto. Agora temos um Salvador, Cristo Jesus. Como se sente agora? Gostou do resultado? Cristo Jesus abençoe sua vida para a glória de Deus, aqui e agora. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E ainda mais, já entregou sua alma para Cristo? Quer entregar sua alma para Cristo? Esse é o momento. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Cristo Jesus abençoe sua vida.